Olá, tudo bem com você? Eu sou Patrícia Magalhães e esse canal, ele cuida exclusivamente do seu desenvolvimento pessoal. E se você quer aprender a ter uma vida melhor, a ter uma vida mais feliz, às vezes a gente fala assim, sucesso, sucesso. O que é sucesso? Sucesso depende do que você acredita por sucesso, do que você tem como sucesso. O sucesso, ele não serve para todo mundo. O sucesso é individualizado. Para mim, sucesso é ter uma vida feliz, é ter uma vida em que eu consiga ter liberdade de tempo, que eu consiga ter tempo para minha família, tempo para os meus filhos, que eu consiga ter qualidade de vida. Isso para mim é felicidade. E para você? Mas para você ter a felicidade, para você alcançar esse sucesso em todas as áreas da sua vida, existe um caminho, existe uma jornada a perseguir e é um processo. Só que às vezes a gente não sai da inércia. Por quê? Porque a gente não tem essas 4 atitudes que eu vou te falar hoje. Mas antes da gente começar, eu vou te pedir que você deixe o seu gostei, porque isso ajuda o YouTube a propagar esse vídeo, a esparramar para as pessoas. E se fizer sentido para você, eu peço humildemente que você compartilhe com seus contatos do WhatsApp. Vamos edificar uns aos outros. Compartilha, contribui, colabora com o seu próximo, colabora com seus primos, com suas cunhadas, com seus cunhados. Compartilha esse vídeo porque vai fazer total sentido. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se você não se inscrever, você não será notificado sempre que vierem as atualizações, sempre que os vídeos vierem, sempre que eu subir os vídeos para o YouTube toda quinta-feira às 19h30 é o meu objetivo, tá bom? Então, não se esqueçam, curte, compartilha e se inscreva no canal. Antes que eu me esqueça, acione os sininhos para você de fato ser notificado dessas atualizações. Agora vamos comigo nas 4 atitudes positivas que vão mudar o seu dia a dia, que vão mudar a sua vida, que vão te lançar para lugares altos. Primeira atitude, tarará. No vídeo passado, se você não assistiu, depois que terminar esse, você volta lá. Nós falamos sobre visão positiva de futuro. O que é essa visão positiva de futuro? Nada mais é do que a concretização na sua mente dos seus objetivos. Que objetivos? Seus sonhos. Lembre-se dos seus sonhos. Quais eram as suas maiores aptidões quando você era criança, quando você se tornou adolescente? Ontem eu estava conversando com meu filho sobre a facilidade dele com a informática. E ele é rápido, ele acha, mãe, descobri um programa assim. Eu falei, aplicativo isso daí, meu filho? Ele, não, é uma aba. Eu falei, aba? O que é isso, aba? Enfim, ele sabe, tem uma desenvoltura, ele tem uma facilidade e tem um gostar a mais dessa área. Então ele já está despertando os seus talentos para as suas aptidões definidas para a área de informática. Ele tem um conhecimento maior porque ele gosta mais, então ele se abre para aprender mais. E isso é um grande diferencial quando a gente observa quais são essas aptidões. Muitas pessoas deixam de observar quais são as áreas que atuam com maior facilidade, que atuam com maior prazer. É aquela famosa frase, aquela famosa pergunta, na verdade: o que você faria até mesmo de graça? O que você faria? O que você faz que faz os seus olhos brilharem? Essas perguntas são perguntas, e mais outras, norteadoras das suas aptidões, norteadoras dos seus pontos fortes. E, segundo a psicologia, segundo a neurociência, as pessoas se desenvolvem mais quando elas estão voltadas, quando elas trabalham de fato as suas aptidões, quando elas não despendem energia em alguma coisa que está, em alguma atitude, em alguma competência que está fora das suas competências, sabe? É observar mesmo, é ter a autoconsciência, que é o primeiro pilar da inteligência emocional, para você observar quais são essas habilidades. Mas, voltando à nossa visão positiva de futuro, que eu já falei muito sobre visão positiva de futuro, sobre objetivo, sobre metas, que às vezes a gente tem um objetivo a longo prazo, mas a gente vai estabelecendo metas. Para a gente dar o primeiro passo rumo a realização, a concretização
é um passo de cada vez, a gente precisa de ter fé. Porque sem fé a gente não consegue sair da inércia. Por quê? Se eu acredito, por exemplo, tá vindo uma onda gigante, tá vindo uma onda ali. Se eu acredito que eu não consigo sair, eu não consigo conseguir me desvencilhar daquela onda, o que que eu vou fazer? Eu vou ficar quieta e vou esperar. Correto? Se você não tem fé, sim. Mas quando você tem fé, quando você acredita que se você acordar cedo, se você se dedicar, você estudar, por exemplo, para os adolescentes que estão estudando, estão se preparando para o projeto faculdade, se eles não acreditam que vão obter a aprovação, que vão conseguir fazer aquela faculdade, que vão conseguir ir para Harvard, se não acredita, não vai ter dedicação. Então, a fé é uma primeira atitude para qualquer objetivo de vida. Para a realização, é o primeiro passo para a realização da sua visão positiva de futuro. Lembre-se que a gente tem processos e há tempo para tudo. E o primeiro passo, no primeiro momento, o primeiro instante, para qualquer coisa, você precisa ter fé. E a segunda atitude, são várias atitudes, mas hoje a gente vai trabalhar com 4. Mas essas 4 eu garanto que vai ter uma guinada na sua vida. A segunda atitude é a gratidão. Nossa, era para eu ter colocado meu colar da gratidão, mas eu esqueci. Mas não tem problema, tá no coração a gratidão. Mais importante do que tá num colar é tá na mente e no coração. A gratidão é um sentimento que positiva a sua mente. Para a gente ter fé, a gente tem que alimentar a nossa mente com coisas boas. A gente tem que alimentar a nossa mente com palavras encorajadoras, para que a gente saia de fato do lugar, para que a gente ouse, para que a gente haja com coragem e com força. A gente tem que ter uma mente mais positiva. E o caminho para ter essa mente mais positiva é a gratidão. A gratidão é como se fosse um portal que vai quando você começa a agradecer pelo que você já tem, agradecer pelo que você é, quando você começa a olhar para dentro de você e observar detalhes que são seus, só seus, e que às vezes você criticava, falando, nossa, eu sou muito distraída, ai, às vezes as palavras me fogem, ai, às vezes eu começo a falar e começo a gaguejar e começo a me atropelar, ai, às vezes eu sou assim, e aí você se cala e você não agradece a Deus. Agora, se você resolve olhar e falar assim, o meu jeito é bem característico mesmo, eu falo um goianês arrastado, eu sou de Goiânia, Goiás, minha cidade linda, eu falo um goianês arrastado, eu tava visitando um empreendimento e eu perguntei para o corretor o que era uma coisa lá, era um termo estrangeiro e eu não tinha entendido muito bem ali numa maquete que eu tava vendo, eu não tinha entendido. E aí eu falei assim, eu vou perguntar? Não vou perguntar, porque senão ele vai pensar. Eu falei, eu quero saber o que ele vai pensar. Eu vou saber o que ele vai me falar, o que ele vai me dar de resposta. Aí eu falei, o que é isso? Eu não vou nem falar o que é, porque senão vocês vão rir. Mas enfim, aí ele olhou pra mim assustado e falou, é isso, é tipo não sei o que e tal. Aí eu falei, tá bom, obrigada, porque eu falo português. Mas, assim, falei rindo, brincando, não. Mas o que eu quero te dizer com isso? É que a gente não precisa parecer o que a gente não é. A gente pode ser autêntico. E eu resolvi que eu não preciso ser... eu não preciso ser outra pessoa, eu quero ser eu mesma. E eu quero contribuir com você sendo eu mesma, com o meu jeito, gaguejando mesmo. Às vezes eu vou falar uma coisa e mudo para outra coisa, assim, mudo o foco completamente. Por quê? Porque eu peço sempre a Deus que oriente as minhas palavras, para que as palavras que saem da minha boca façam sentido. Então, se ele mudou, é porque tinha alguém que precisava ouvir outra coisa, não aquela que eu havia programado como uma pessoa racional. A gente faz o racional, mas eu peço que o espiritual tome conta. Então, diante disso, eu prezo pela minha autenticidade, eu agradeço por
por ser desse jeito, por ter o goianês arrastado, eu agradeço por ser autêntica, eu agradeço por ser mais... Tô falando que as palavras me fogem, eu sou ingênua muitas vezes, eu não consigo perceber muitas maldades. Por quê? Porque eu não alimento a minha mente com maldades, então eu consigo manter uma certa ingenuidade. E isso, muitas vezes, a gente é chamado de boba, boba alegre, sangue de barata, essas coisas assim. Só que eu adoro isso. Eu agradeço a Deus por ser exatamente assim, porque esse é o meu jeito, é com esse meu jeito que Deus vai me honrar com as promessas, vai me honrar com os meus sonhos, vai me honrar com a minha visão positiva de futuro. Então eu tenho fé e eu agradeço a Deus pelo que eu sou. Agradecendo a Deus pelo que eu sou, eu consigo agir mais um pouco, porque eu tenho fé, mas eu tenho gratidão pelo que eu sou. Então, se eu agradeço pelo que eu sou, eu entendo que com isso, com esse conjunto, Patrícia, eu vou galgar mais espaços e eu vou conquistando mais espaços e agradecendo sempre. E quando eu coloco o meu foco em agradecer, o que acontece com a mente da gente? Ela se volta para procurar sempre. Patrícia, vamos imaginar que vou fazer uma ilustração lembrando do filme Divertidamente. A Patrícia agradece sempre. Tá numa situação difícil, o que a gente faz? Ela tem que perceber alguma coisa que ela possa agradecer. E eu já contei em outros vídeos aqui um acidente que eu tive no trânsito indo trabalhar antes de começar o teletrabalho. Um senhor distraiu e ele bateu no meu carro. O meu carro era um carro sedã à época e virou um hatch, entrou assim. Aí eu fiquei a gente assusta, né? Eu fiquei assustada, eu chorei, mas eu pedi pra ele, foi só um instantinho, deixa eu dar uma chorada aqui pra dar uma aliviada. Expliquei toda a situação e fui lá e vi como é que tava o carro. Eu pensei, gente, mas e se fosse ali na frente, não aconteceu nada, foi só um prejuízo material. E se eu chegasse ali na frente e tivesse algo pior? E se eu se teve alguma coisa para me parar? E se aí eu usei o e se? Geralmente a gente usa o e se para não fazer alguma coisa, né? Para justificar uma procrastinação, alguma coisa assim. Mas eu uso o e se para gratidão. Por quê? Porque eu pensei que se eu vou agradecer porque eu tô bem, o senhor tá bem, o carro tem seguro e o carro do senhor também tinha seguro, o seguro dele já ia cobrir. Falei, tá tudo certo. Eu falei, você só me leva ali no trabalho que eu preciso trabalhar. E deu tudo certo, tudo se resolveu. Mas por quê? Poderia não ter resolvido tão simples assim, porque eu resolvi agradecer. Então, se a gente agradece, a gente consegue ampliar os nossos espaços, a gente consegue ter uma influência positiva nos lugares, se a gente não reclama, se a gente troca sempre reclamação, que reclamar é clamar 2 vezes por algo. Então, quando eu estou reclamando, eu estou chamando para mim. A situação está muito difícil, eu não aguento mais um dia sequer, eu preciso aposentar. Aí eu tô reclamando. Então, assim, eu tô clamando alguma coisa, eu tô clamando por essa situação difícil. Então, se eu opto por agradecer, eu agradeço a Deus por mais esse dia, eu agradeço por esse trabalho, eu agradeço por essas pessoas. A gente se torna uma pessoa mais benquista, uma pessoa que influencia o ambiente, a pessoa que muda a atmosfera de qualquer ambiente. E essa pessoa, geralmente, ela tem uma ascensão em todos os aspectos. Então, só recapitulando, a primeira atitude, fé. Segunda atitude, gratidão. Terceira atitude, generosidade. Vocês observam que são atitudes positivas, fé, gratidão e generosidade. Como generosidade? Eu adoro lembrar de uma professora, eu sou bacharel em História, mas eu comecei a fazer Direito uma época e tinha uma professora de Direito Empresarial. Ela falava sempre assim, gentileza gera gentileza. Depois que fui ver que tinha um poeta gentileza e que, assim, mas isso já tem algum tempo. E aí ela falava assim, gente, toda quinta-feira alguém assim, os meninos ou as meninas trazem o lanche, aí vocês se organizam. E virou assim, era uma aula tão bacana, porque tinha uma atmosfera diferente. Lembra da gratidão? As pessoas que optam por agradecer, as pessoas que optam por ter fé, elas são mais positivas.
E aí a generosidade de um, aí ficava sempre aquela preocupação, nossa, eles trouxeram tal coisa, agora vamos comprar isso daqui. E sempre existia uma disputa, mas para servir, uma disputa por servir o outro. Então, aquilo lá deixou a aula de direito empresarial, nossa, assim, para mim foram aulas inesquecíveis, foi um período inesquecível na minha vida, que eu lembro sempre quando eu falo de generosidade, eu lembro dessa professora, essa gentileza em forma de pessoa, que foi tão lindo. E o que acontece quando nós somos gentis? Lembra do vídeo passado sobre os 5 passos para a gente ter uma vida próspera, para a gente ter uma vida mais abundante, para a gente ter sucesso na vida? Então, a gente falou em servir. E a generosidade nada mais é do que essa real intenção por servir o outro. É a disposição de não chegar e falar assim, o que você tem para mim? Mas a disposição de chegar, o que eu posso fazer por você? Essas pessoas que perguntam o que podem fazer pelo outro, essas pessoas que se colocam à disposição para serem canais de bênçãos para os outros, essas pessoas prosperam. É como Thomas Edison. Ele usou muitos dias, muito tempo da vida dele. Tempo, a gente sabe que tempo não é dinheiro, que tempo é vida. E ele investiu tempo para descobrir uma forma de servir a humanidade, tentando descobrir a lâmpada, como acender, como criar a lâmpada elétrica. E aí a gente também pode buscar mais outras pessoas, como Bill Gates, que ele criou a Microsoft, mas não como uma empresa para somente ter lucros, mas uma empresa com propósito, que ele sempre o que ele faz com a prosperidade dele. Então eu vejo que Deus permite, que Deus abençoa as pessoas para que tenham prosperidade, para que essas pessoas sirvam uns aos outros. E quando há prosperidade, há felicidade. Quando há prosperidade, há mais generosidade. Então, se a gente às vezes recebe um pouco e a gente canaliza na gente, se a gente está comendo bem aqui e por mais que tem outras pessoas, está comendo bem, tem com sobra e tudo, e tem outras pessoas passando por necessidade, se você não sente nada, tem alguma coisa errada com você. Então você precisa voltar lá na fé, lá na gratidão, para positivar mais a sua mente, para sensibilizar para o seu papel primordial na vida, que é servir as pessoas em amor. Então, essa sensibilidade, essa generosidade, esse deixar fluir, você só vai fluir, você só vai se tornar próspero quando Deus entender que por meio de você haverá prosperidade para todos. Que Deus, como Pai bondoso, Ele quer que você prospere, mas Ele quer que você cuide dos filhos dele também, dos outros filhos também. Então, é deixar fluir toda a prosperidade por meio de você. É servir, é se colocar no papel de servir a humanidade. Pegar, olhar, voltar lá na autoconsciência e falar o que eu tenho de dons e talentos aqui dentro guardado. Tá, descobri, agora eu quero servir a humanidade. Se você conhece a parábola dos talentos, você vai identificar. Se você não conhece, eu te convido, joga lá no Google Parábola dos Talentos, que resumidamente um senhor muito rico, ele concede moedas, talentos para 3 pessoas. Aí o primeiro recebe um talento, o segundo eu não me lembro a distribuição dos talentos. Eu só sei que um recebe pouco, outro recebe médio, outro recebe muito. O que recebe pouco, por medo do senhor, ele enterra o dinheiro. O que recebe mais ou menos, ele faz prosperar mais ou menos. O que recebe muito, ele dobra, ele deu lucros, ele falou assim, olha, com os talentos que o senhor me deu, eu fiz isso, aquilo. Aí o que o senhor, quando voltou da viagem dele, falou para as 3 pessoas, para esses 3 jovens, olha, o que enterrou, me dá aqui esse dinheiro. E deu para o que prosperou mais. O que essa parábola quer dizer? Cada um tem tem uma interpretação, mas que quem muito foi dado,
Porque primeiramente foi dado muito? Porque Deus já percebeu que há uma disposição de prosperar, de fazer com que o rio da prosperidade flua por meio dele, o Pablo Marçal faz uma analogia de represa. Se você é represa, você pega tudo que vem e represa em você, você consegue se alimentar bem, fazer tudo e sem ajudar o outro, sabendo que o outro está passando por necessidades. Se você é essa represa, você não vai prosperar, vai ser tirado de você para passar para o outro. Agora, se você deixa fluir, se você é um rio, que as águas fluem por meio de você, que a prosperidade flui por meio de você, muito será dado, porque você vai prosperar. Então, generosidade é um princípio, é um grande princípio de servir, tá ligado ao servir, tá ligado às suas aptidões, o que você tem para servir a humanidade, em generosidade, em amor. E a quarta atitude positiva, a quarta atitude que vai te fazer romper é a paciência. Por que paciência, Patrícia? Você está me falando que eu vou sentar, esperar tudo acontecer, não preciso fazer nada de forma passiva. Vou sentar aqui, vou esperar tudo dar certo? Não. Paciência é você agir com fé. É você saber quais são os seus objetivos, qual é a sua visão positiva de futuro. É saber ser grato pelo que você já é, pelo que você já tem. É você ser generoso e você fazer tudo. Você seguir aqueles 5 passos do vídeo anterior, mas você ter em mente que há tempo para tudo, que há processos. Que se você receber uma grande empresa, de repente você acordou, foi nomeado CEO da Microsoft, por exemplo. E aí? Você é um cargo que você vai se tornar milionário quase que instantaneamente. Mas você terá condições de ser esse CEO sem ter passado por um processo, sem ter aprendido a lidar com gestão de empresas, com gestão de pessoas, que é mais importante do que gestão de mecanismos. Você precisa de estratégias, você precisa saber de pessoas, você precisa conhecer de pessoas. E se você não tem esse conhecimento prévio, se você não passou pelo processo, imagina o processo do diamante Gente, eu tô falando que as palavras, depois do Covid, as palavras somem, mas elas vão voltar. Depois como é que chama, gente? De limpar o diamante, fugiu a palavra. Mas depois o diamante, quando é uma pedra bruta, ele precisa ser lapidado, lapidação, ele precisa ser limpo, ele precisa ser organizado para ficar aquela peça linda. E esse é o processo. A uva, ela precisa ser pisada para ela ser transformada em vinho. Se a gente for imaginar, se a gente quer ser uma uva ou a gente quer ser vinho. A uva, ela é perecível. Ela, em poucos dias, ela murcha e ela não tem valor. Agora, o vinho, quanto mais o tempo passa, mais ele ganha valor. Então, mas a uva teve que passar por um processo para se tornar um vinho. Então, a gente tem que ter paciência para a gente entender que há processos para tudo, que há tempo para tudo e que a paciência não é ficar parado. A paciência é saber que muitas vezes a gente vai dar um passo de cada vez, a gente não consegue pular e alcançar o nosso objetivo, mas a gente vai galgando passos sem parar e sem olhar para o que você já tem, você precisa o tempo todo celebrar cada conquista, você precisa agradecer cada conquista, você precisa ser generoso pelo caminho, não é chegar lá para se tornar generoso, não, você só vai chegar lá se você for generoso. Não é ter fé quando chegar lá, falar assim, tá, bem que valia, né? Eu cheguei aqui, valeu ter fé. Não, é ter fé para alcançar.
É ter fé para agir, para sair da inércia. É ter fé para você gerir os seus pensamentos, para você saber, falar, não, isso aqui eu só vou alimentar a minha mente com o que é bom, com o que é puro, com o que é agradável. Isso não é balela, isso está lá na Bíblia, o livro milenar, isso é neurociência, isso é positivar a sua mente. Se eu tenho as minhas crenças, eu já venho com as minhas crenças, ok. As minhas crenças, aquelas crenças que são formadas principalmente até os 7 anos de idade. Crenças de identidade, crenças de merecimento e crenças de capacidade. Se eu tenho aquelas crenças, aí eu ainda alimento com coisas ruins, como é que eu vou conseguir ter fé? Como é que eu vou conseguir sair da inércia? Eu preciso trabalhar essas crenças, ok? Eu vou entender que eu tenho capacidade, que todos foram dotados de capacidade para ter uma vida próspera. Que todos viemos prontos para prosperar, que a semente já foi plantada. Todos temos o ar para respirar. Todos temos a vida, todos temos o sangue correndo pelas nossas veias, todos nós temos as 24 horas. Então, por que uns prosperam e outros não? Porque uns entendem que vieram para ter uma vida com sentido e fazem com que essa vida tenha sentido a cada dia. Tem fé, tem gratidão, tem generosidade e tem paciência para esperar. Espero que tenham gostado desse vídeo. Coloquem em prática essas 4 atitudes extremamente positivas que vão transformar a sua visão de mundo, que vão transformar a sua vida, a começar de agora. A gente começou uma série de vídeos transformacionais. Não tem que se falar em pequenas mudanças, em sutilezas, não. É em transformação. Não viemos para ter uma vida mais ou menos. A gente não veio para falar assim, não, tudo bem, eu vou aqui meia boca mesmo, tá tudo certo para mim. Não, qualquer coisa para mim, tá certo, qualquer coisa. Não. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ter prosperidade, você nasceu para que a sua vida tenha um sentido e com a sua vida você vai abençoar outras pessoas. Então, não se esqueçam de curtir o vídeo, não se esqueçam de compartilhar, não se esqueçam de deixar nos comentários, por favor, se vocês estão gostando dos vídeos. Se quiserem falar, Patrícia, fala sobre isso, coloca lá nos comentários também. E eu peço a Deus que abençoe cada um de vocês, que sua face resplandeça nas suas faces e que vocês sejam todos muito, muito, muito abençoados. Um forte abraço, um beijo, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!